nessa sexta-feira santa, dia 18 de abril, eu estou aqui com o Gustavo Miró, que já vem pela segunda vez no nosso programa, agora para falar um pouco sobre a Comissão de Análise Econômica do Direito da OAB Paraná. Eu vou contar um pouquinho do currículo dele. Ele é diretor da Associação Brasileira de Direito e Economia, mestre e doutorando em Direito Econômico pela PUC, mestrando em Economia pela UFPR e especialista em Direito Tributário e Empresarial pela PUC. E agora assumiu a presidência da Comissão de Análise Econômica do Direito da OAB Paraná. Então, agradecer, Miró, mais uma vez por você estar aqui, aceitar o convite de pronto. E quero que você comece com qual que é a função dessa comissão tão importante. Ali nas redes sociais teve um movimento, várias pessoas que compõem essa comissão. Qual que é a importância dessa comissão que você está instaurando agora, liderando esse processo na OAB Paraná? Muito bem, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer à Rádio Paraná, mais uma vez, por esse convite. Também meu amigo Luan, sempre um prazer estar aqui no programa Fala Turma. Pois bem, Luan, essa comissão já tem um tempo que a gente tem essa ideia, né? Vários advogados do Paraná têm esse interesse em criar essa comissão. Né? É uma comissão que já existe em outras seccionais da OAB pelo Brasil, existe em Santa Catarina, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Goiás. Então, né? Decidimos aqui também, com esse movimento, abrir a comissão aqui no Paraná. Conversei com diretores da OAB, com o presidente Pereira, tudo mais, eles gostaram da ideia. E assim, como o próprio diz o nome, Análise Econômica do Direito, ela visa, né, trazer aí, fazer com que os advogados apliquem mais teorias econômicas, dados, estatísticas nas suas peças. Né, assim, podendo convencer os juízes não só com argumentação jurídica, argumentação moral, filosófica, mas também com argumentação econômica. A gente sabe que as decisões judiciais têm impactos na economia. Né? Então, por que não se utilizar aí da economia também para convencer os juízes, convencer desembargadores, ministros? O poder público tem adotado a análise econômica do direito cada vez mais. A gente está vendo aí o orçamento cada vez mais restrito. Né? A gente está com poucas verbas aí para qualquer governante que seja poder aí trabalhar, fazer suas políticas. Né? O nosso orçamento é muito engessado. E agora, né, tem esse movimento para a advocacia também, né, se utilizar e assim a gente poder trazer mais eficiência para o ordenamento jurídico e tudo mais, sempre pensando nos impactos. Né? É algo que eu falo para os clientes e para os advogados. Né? Que a análise econômica vai ajudar a trazer aí direitos de longo prazo. Às vezes, a curto prazo, você não pensa na economia, às vezes pode parecer algo justo, eficaz, mas a longo prazo, né, por causa da falta de recursos e tudo mais, os direitos acabam não sendo consolidados. E uma pergunta que seria, essa análise econômica se aplica tanto no direito público quanto no direito privado, né? No direito público tem aí discussão de emenda, previdência, né, gasto com previdência, etc. Tem análise do econômico. E do privado, quais que são as referências ou os exemplos que a gente pode dar? Não, com certeza. No direito privado, nós vimos até no direito do trabalho, né, a análise econômica sendo aplicada no direito do trabalho, nas relações de trabalho, no direito empresarial. Então, assim, vai muito além do direito público. Né? Eu acho que o direito público é importante, né, porque, bem como você falou, lida com emendas, orçamento público, mas assim, a economia está em todo lugar, né? Está no setor público e no setor privado. Né? Também está ali nas empresas grandes, pequenas, do dia a dia. Então, os advogados têm que ter esse instrumento, né? Têm que aprender a utilizar aí instrumentos econômicos para, enfim, convencer os juízes, vir aí com uma retórica mais forte aí para convencê-los em qualquer área que seja, até no direito penal. Né? Direito penal? Como assim? No direito penal, né, a gente vê, por exemplo, o custo de um prisioneiro para o Estado está em torno de R$2.000 a R$2.100 por mês. Então, às vezes, né, se o prisioneiro ele cometeu ali, se a pessoa cometeu um delito não muito grave, né, será que vale a pena manter ele preso? Será que o custo para o Estado é tão grande? Será que não vale mais a pena aplicar penas assim, alternativas como trabalho comunitário e tudo mais? Será que não vai ser melhor? A gente sabe que as prisões estão superlotadas. Né? É custoso para o Estado manter um prisioneiro. Então, assim, na minha opinião, né, e até a análise econômica defende isso, né, em muitos aspectos, que a prisão tem que servir para aqueles que são perigosos para a sociedade.
né, para pessoas que cometeram homicídios, estupros. Agora, crimes de menores danos, eu acho que a gente poderia adotar outras penas, né? Como eu falei, trabalhos comunitários, até porque o custo para o Estado é muito grande. Então, aí tem a aplicação da análise econômica no direito penal. É muito interessante, né, ter essa visão econômica, tudo sempre pensando. Eu acho que os benefícios vão além, né, sempre do cliente, do advogado, também os benefícios são para todo mundo. Então seria, assim, de forma muito simplista, colocar mais um eixo de argumentação nas peças dos advogados, na análise econômica, para avaliar, seja do público ou do privado, né? Basicamente seria isso, assim, ajudar os advogados a colocar essa argumentação nas suas peças. Exatamente. E assim, tem uma área da advocacia, graças a Deus isso está mudando, mas sempre teve assim um receio em aplicar economia. Não, economia e direito são coisas diferentes, tudo. Sempre houve um atrito entre juristas e economistas, né? A análise econômica do direito visa trazer, né? Inclusive eu quero chamar para a minha comissão economistas, né? Eu faço mestrado em economia também. A minha diretoria que eu criei é todo mundo ali da área de economia também, economia e direito, para mostrar que assim, a economia pode servir como uma boa ferramenta, né? Além da filosofia, além da sociologia, que geralmente são as áreas que quem vai para o direito estuda, né? História e tudo mais, também trazer aí a aplicação econômica. Eu acho que é muito importante. É um movimento que surgiu, da análise econômica do direito, surgiu nos Estados Unidos, na Inglaterra. Agora está se espalhando pelo restante da Europa e está chegando também na América Latina. É importante, por isso, a comissão surgir. Não, e que bacana, a gente estava aqui conversando do backstage, semana passada ou retrasada, eu tive no município de Ortigueira, né? E o que acontece lá para os ouvintes da Paraná Oficial entender? Veio uma empresa, que é a Klabin, tem um imposto muito alto, e os 11 municípios da região estão querendo parte desse imposto para dividir, né? 50% ficaria para Ortigueira e os outros 50% ficaria para os 11 municípios da região. E daí o presidente da Câmara, que é meu amigo lá, mandou um abraço para ele, o Marquinhos, que é do PDT, falou, fizeram uma legislação, a Assembleia Legislativa votou um projeto de lei, né, dividindo vou botar o nome royalty, né, dividindo essa parcela com os municípios ali da região, mas a própria Fazenda não quer pagar. Né, não quer fazer essa divisão porque é um precedente que está abrindo, imagine... Se Ortigueira fizer isso, vai questionar em outros lugares, porque o argumento dos municípios, né, dos outros 11 municípios, é que se faz o produto, né, da Klabin na cidade de Ortigueira, mas a madeira se pega em Sapopema, Telêmaco Borba, etc., os municípios da região, em Baú, e daí eles querem uma parte disso. Só que daí abre um precedente, né? E daí, pensando aqui rápido, vem essa discussão de direito econômico, né? Porque Ortigueira está recebendo um imposto de 200 milhões de reais, perto disso, salvo engano. Então, para o município é desenvolvimento. Até o Ari, que é prefeito também, amigo nosso, falou, beleza, se vocês querem que a gente pague, mas e os 65 anos que a Klabin ficou em Telêmaco Borba e não pagou essa cota à parte para a Ortigueira, né? E daí eu acredito que encaminhe nessa discussão da análise econômica do direito, né? Com certeza, porque, como eu falei, né, o setor público, eu criei a comissão para os advogados aplicarem suas peças e tudo mais, né, seus recursos. Mas o poder público tem que aplicar sempre. E tem, assim, principalmente os tribunais, né? Se cria esse precedente, como você falou, o impacto financeiro vai ser gigantesco, né? O governo do estado vai ter que lidar com muitos pepinos, né? Com muitos problemas. Aí vários municípios vão surgir querendo a mesma coisa. Talvez a Ortigueira consiga esse direito retroativo, né? Como você falou de Telêmaco Borba. É inviável, né? Assim, todo mundo quer. Economia é bem a ciência que estuda, né, as tomadas de decisões no mundo em que os recursos são limitados e escassos e as consequências dessas decisões. Então, assim, as consequências são gigantescas, né? Cabe aí ao poder público saber alocar melhor os recursos, né? Sabendo que se criar um precedente, enfim, os impactos vão ser gigantescos. E é muito engraçado isso, porque assim, é óbvio, nenhum deputado estadual, e eu conheço quase todos, vai não ficar padecido com a fala de 11 prefeitos. Né? Imagine 11 prefeitos no teu gabinete reclamando que o Ortigueira está recebendo mais recursos. Só que o prefeito de Ortigueira, até na audiência lá na Assembleia Itinerante, falou, eu
não tenho nada contra pagar. Se vocês querem criar uma lei nesse sentido, até foi o deputado Thiago Amaral que propôs a lei, mas eu quero o direito que é de Ortigueira dos últimos 60 anos, que é 50 e tantos anos que a Klabin Olha o ficou, perigo, né? que a Klabin ficou e a gente vai judicializar, né? Olha o perigo. Então imagine, eu pensei em Carambeí, né? Carambeí, Ponta Grossa, imagine como é que fica essa situação, porque o argumento dos municípios o papel, né, a celulose é feita no município de Ortigueira, mas é plantado Vários lugares. nos 11 municípios do entorno. Beleza, daqui a pouco a gente leva esse argumento até para a criação de gado, porque o frigorífico é na cidade medianeira, mas o gado é criado em Marechal Cândido Rondon. Como é que você divide o imposto desse jeito? Não tem como. Cabe ao poder público fazer uma análise de custo-benefício. Exatamente, né? Todo mundo quer tudo. Óbvio, todo mundo quer. Mas, como eu falei, os recursos são limitados, escassos. Então, aí tem que fazer uma análise de custo-benefício pensando aí, né, o menor custo e tentar maximizar os benefícios. Óbvio que, né, nem todo mundo vai sair contente, mas a gente tem que, né, satisfazer o maior número de pessoas, né, levando em consideração que tudo isso pode vir a ocorrer se foi criado esse precedente. Mas que bacana. Mas pensando nesse discurso de custo-benefício, o que você achou da taxação do Donald Trump agora? Como é que fica o impacto econômico no Brasil, Miró? Inclusive, pelo menos ele diz que está fazendo uma análise de custo-benefício, só que eu não sei se os nossos telespectadores viram a fórmula que ele criou para justificar as tarifas. Teve uma fórmula para justificar. Teve, mas assim, eu não sou economista, né? Faço mestrado em economia, mas não sou economista. Mas assim, pelo que eu entendi da fórmula, não faz sentido nenhum. Os assessores econômicos criaram isso para justificar. O que ele quer lá nos Estados Unidos é trazer a indústria de volta. Ele tem uma mentalidade muito assim, que até ainda tem muito aqui na América Latina, na América do Sul, né? Aquela ideia de indústria nacional, de gerar empregos. Só que hoje, assim, vou falar primeiro sobre uma ótica dos Estados Unidos, depois aqui. O que gera dinheiro, o que os Estados Unidos é o que é hoje, não é por causa da indústria. Hoje em dia, os Estados Unidos ele é uma potência porque exporta serviços. Né? A indústria hoje representa o que? 9, 10% do PIB deles. Nossa, só isso? Só isso. Óbvio que daí o Trump está querendo reverter isso. Porque assim como o Brasil também está passando por um processo de desindustrialização, os Estados Unidos também está. Só que o Brasil, o problema é que ele nunca foi industrializado o suficiente. Né? A gente ali se industrializou na década de 70, 50, 70, tudo. Depois, com a abertura econômica, a indústria começou a perder espaço. Mas essas indústrias estão indo para onde? Para a China? Para os países asiáticos? Para onde que está indo essa... Exatamente, principalmente para os países asiáticos, né? Porque a mão de obra é mais barata, tudo, né? Então, assim, vários estão indo para lá. E hoje nós estamos no mundo globalizado. Então, assim, cada parte, né, de um produto é feito em um canto do mundo, né? O iPhone, enfim, tudo, né? A mesa, a cadeira, tudo. Cada parte é construída num país, né? É uma cadeia global de valor até chegar nas mãos do consumidor. Só que os Estados Unidos ele foi industrializado, ele detinha todas essas indústrias, hoje está perdendo para a China, por isso que o Trump, né, quer impedir a China e tudo mais. 125% de... Exatamente. Imagine que loucura. Mas os Estados Unidos, acho que o forte dele é a exportação de serviços. Né? A gente está usando o celular, a gente está usando o Google, estamos usando o YouTube, os Estados Unidos ganham em cima disso. Né? Eles exportam esses serviços para a gente, é isso que eu acho que traz dinheiro para eles. Então, essa mentalidade do Trump e até essa mentalidade protecionista de trazer a indústria de volta tudo mais, é uma mentalidade meio atrasada dos anos 50, né? Época de Getúlio Vargas, tudo. Por mais admirável que ele seja, né? Eram outros tempos, né? Hoje em dia nem tem mais como ele fazer isso, trazer de volta o custo para trazer a indústria de volta para os Estados Unidos é muito grande. Né? A mão de obra é mais cara, né? Não tem matéria-prima para as indústrias fazerem tudo lá. Então, assim, por isso que ele está indo e voltando, né, com as tarifas, né? Primeiro ele fez aquele dia lá, o dia da libertação, tarifou todo mundo, o Brasil em 10% e tudo mais. Depois ele voltou atrás. A China, ele está com um embate um pouco maior. Está parecendo até parecendo uma guerra de quinta série, né? Um vai taxar em 125, depois aumenta para 140, agora está em 200. Enfim, é tudo para tentar negociar. Né? No fim, ele está usando isso, é meio que uma teoria dos jogos, ele está tentando negociar. Para o Brasil, né, se ele mantiver os 10%, e agora falando do Brasil, eu acho que, além de... Não faz sentido nenhum, porque
Ele fala que o Brasil taxa, ele até colocou na tabela que o Brasil taxa, que a gente taxa eles em 10%. Tudo que a gente compra dos Estados Unidos é taxado em 10%. Não é verdade, né? A Câmara de Comércio Estados Unidos-Brasil mostrou que a alíquota que a gente cobra efetiva dos produtos que a gente compra deles está em torno de 4%. Então a gente paga o que a gente importa deles em torno de 4%. Então eles taxarem a gente em 10%, além de ser completamente desproporcional, né? Eu acho que vai causar problemas para eles, vai tudo ficar mais caro, né? Ele já taxou também o aço e o alumínio em 25%, eles dependem muito do nosso aço e alumínio. Só que também, obviamente, vai ferrar, né, as nossas empresas exportadoras, pode prejudicar, né, na geração de emprego dessas empresas que exportam muito para os Estados Unidos. Então, acho que, assim, por um lado, acho que até curto prazo o Brasil pode sentir, mas a longo prazo, até tem economistas, tudo, do Banco Mundial, falando que o Brasil pode até se beneficiar com essa guerra comercial, porque o Brasil não foi tão taxado. Se a China e os Estados Unidos mantiverem essa briga entre eles, eles vão procurar mercados mais baratos, onde os produtos estão mais baratos. Como o Brasil, né, não está sendo tão taxado, então vai valer mais a pena comprar do Brasil do que alguns produtos do Brasil do que de outros lugares. Então, acho que pode também abrir portas para o Brasil, viu? O Brasil, com essa taxação, acho que vai ser afetado a curto prazo. A gente está vendo aí os mercados, o dólar voltou a subir e tudo. Mas acho que a longo prazo isso pode abrir portas para o Brasil. E agora eu queria te perguntar ali, o presidente Lula já sancionou, inclusive, a lei de reciprocidade, né? O que você achou dessa legislação aí que o Congresso apoiou? Tem um QI nacionalista, né? Tem um fator nacionalista muito grande nessa lei. Então, eu achei bacana o Congresso ter se unido, né? Oposição, governo ter se unido. Mas, ao mesmo tempo, assim, essa lei vai funcionar da seguinte forma, né? Ela já foi sancionada, tudo. É que você agora pode taxar, né, um país que está te taxando de uma certa forma, você pode, né, aplicar a mesma taxação. Porque, atualmente, o Brasil, o que acontece? Quando ele cobra o imposto sobre importação, né, tipo e-commerce, né, que foi taxado as blusinhas. Tá? Uhum. A gente até falou que foi taxação da Shein. Mas não foi só para a Shein, é porque geralmente a gente compra, né? Mais da Shein. Mais da Shein, Shopee e tal. A gente compra dessas... no e-commerce, a gente compra dessas empresas. Mas a gente está taxando tudo. Toda compra, né, virtual vai ser taxada em 20%. Não importa se está vindo da China, da Shein, se está vindo dos Estados Unidos, da Europa, tudo. Entendeu? Essa lei da reciprocidade agora a gente vai poder tributar. Se os Estados Unidos está tributando a gente em 10%, a gente vai poder também tributar tudo em 10% que vem só deles. Uhum. A gente não tinha essa regra assim de só tributar um país ou outro, tal. A gente geralmente tributa o produto. Né? Se a gente quer tributar tal coisa, independente de onde vem, vai ser tributado. Agora, com essa lei da reciprocidade, então a gente vai poder aplicar para tudo que vem dos Estados Unidos também. Mas, assim, eu, pessoalmente, eu sou contra. Eu acho que não dá para comprar briga. Eu acho que assim, o Brasil, ali de todos, foi o menos afetado, né? Foi taxado em 10%. Acho que alguns setores da economia, obviamente, vão sentir, né? Os que exportam para os Estados Unidos vão ser prejudicados, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, acho que comprar briga pode escalar essa guerra comercial, né? Pode ocorrer que nem a China. Só que a gente não tem o poderio econômico que a China tem, né? Uhum. A gente depende muito dos Estados Unidos, mais do que eles dependem da gente. Então, a gente começar... É importante ter tido essa lei aprovada, mas eu não acho que ela precisa ser aplicada na prática. Tá ali como instrumento para o presidente da República. Se ele quiser, ele pode reagir, né, com reciprocidade. Mas eu acho que, no momento, a gente tem que ficar na nossa, tem que ficar quietinho no nosso canto. Mas você falou que o Brasil depende dos Estados Unidos, mas também a gente não depende da China também, no âmbito do comércio também? Sim. Como é que fica essa relação? Tem que tomar partido nessa disputa? Como é que vai explicar para os chineses lá? Não, estamos aí... Não, eu acho que, a China é o nosso maior parceiro comercial, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial. A China, mas hoje a China, assim, até nós temos um superávit comercial com eles. A gente exporta mais para a China do que importa os produtos deles. Já com os Estados Unidos é o contrário. Uhum. Eles são um grande parceiro comercial, mas assim, a nossa balança comercial com eles é deficitária para a gente. A gente compra mais. A gente compra mais do que exporta. Então a China é muito mais importante para o Brasil, né, do ponto de vista comercial, do que os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos também né, segundo maior parceiro. Então acho que assim, e a gente importa coisas de alto valor agregado. A gente importa máquinas,
petróleo refinado, a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, assim, que é importante para o dia a dia nosso. Então, eu acho que a gente não tem que comprar briga com ninguém. O Brasil tem que manter aquele lá de amiguinho de todo mundo, né? Ficar no meio termo. Acho que o Brasil, apesar dessa lei da reciprocidade ter sido aprovada, na minha opinião, a gente tem que ficar quieto na nossa para não escalar ainda mais essa guerra comercial. Que a lei também tem a ver mais com o impacto político do momento, né? Também tem a tentativa de aumentar a popularidade do presidente Lula, porque ele vai usar a lei de reciprocidade para falar, ó, na hora que estavam combatendo o Brasil, fui lá e negociei com o Congresso um apoio nessa lei. Então, inclusive, estou vendo até deputados aí do estado do Paraná, de direita, falando, ó, nós apoiamos, somos patriotas brasileiros e defendemos a lei de reciprocidade para combater os Estados Unidos. Então, criou-se o inimigo externo, né? O Donald Trump virou o inimigo externo de todo mundo. A Europa está querendo pegar ele no pau já. E isso é um problema para a direita, apesar da direita estar em ascensão no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Uma onda conservadora muito grande. Preocupante, né? Na minha opinião. Como o Trump ele tem mudado também o tabuleiro de xadrez no mundo inteiro. Por exemplo, no Canadá vai ter eleições. O partido de direita estava ganhando nas pesquisas. Agora é o partido que está no poder atualmente, o partido de esquerda, liberal, né? Partido Liberal, agora reverteu e está ganhando nas pesquisas, provavelmente vai continuar no poder, né? Porque assim, daí fica um pouco, né, contraditório, né, para esses deputados, políticos de direita que se dizem patriotas. Assim, eles estão taxando nossos produtos, né? Como é que você vai defender, né? Eles ficam, acho que, né, eu acredito que eles ficam nessa saia justa, né? Como é que eu falo que eu sou patriota, defendo o Brasil, mas daí ao mesmo tempo também bato continência pro Trump, coloco, que nem o Tarcísio Freitas fez, coloca o boné do Make America Great Again, sendo que ele está ferrando, né, querendo ferrar com a nossa economia. E acabando com a indústria de São Paulo, né? Exatamente. Que é a indústria de São Paulo que tem um impacto significativo isso, porque né? Alumínio e aço, ele taxou em 25%. Então, assim, a gente exporta muito alumínio e aço para os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que eles ficam numa saia justa. Vários presidentes que estavam com a popularidade baixa agora estão revertendo. O da França, por exemplo. A presidente do México. Claudia Sheinbaum também está com uma popularidade absurda, mais de 80% de aprovação. Por causa disso, né? Porque ela tem enfrentado o Trump de maneira muito inteligente, sabe? Assim, também não vai muito para cima, mas também não deixa quieto. Você vê que é muito engraçado isso, né? A presidente Dilma, em 2012, tinha uma aprovação de 80%. Né? E, claro, mudou o cenário econômico, crise econômica, etc. e tal. Depois a presidente Dilma foi impeachmentada. Mas eu acho que a política está mudando mais rápido do que a resposta que se dá, sabe? Está muito rápido essas mudanças, né? Eu até vi essa semana que o Trump, depois dessas políticas, ele já perdeu popularidade, né? Então já está perdendo adesão, já não está mais participando disso. Exatamente. Não, eu ia falar que o Trump ele perdeu popularidade porque, assim, muita gente já... Os Estados Unidos está bem polarizado, né? Então, assim, a gente vê até pelo Congresso, assim, tá metade democrata, metade republicano. Ele foi eleito, né, porque o Biden era considerado muito fraco, inflação subiu e tudo mais. Tudo, como diz o velho senador Requião, tudo contra os idosos. Estão contra os idosos. Como é que é? Não é capacitista que fala, quando a pessoa é contra a pessoa idosa. Mas Mas também tá com mais de 80, né? Mas 84, o Trump né? tem, se eu não me engano, tem 80 anos, sabia? Mas ele a academia dele tá em dia. Ele não parece, mas ele também, se eu não me engano, ele é um ano mais velho que o Lula. Ele é o presidente, eu acho que foi eleito o presidente mais velho. Né? Então assim, ele tá ali mesmo. Óbvio que o Biden tava com problema também de saúde, dava pra ver, né? Assim, mas os Estados Unidos está bem polarizado, assim, então ele foi eleito, mais como assim, porque ninguém mais queria o Partido Democrata, né? A Câmara também não teve muito tempo para se preparar, para mostrar que ela era diferente do Biden e tudo mais, então venceu. Só que assim, os Estados Unidos essas taxações estão tendo efeito mais rápido do que, né? Na verdade, não as taxações, mas as políticas do Trump estão tendo efeitos mais rápido do que eu imaginava. O turismo já caiu nos Estados Unidos, porque o pessoal não está querendo ir, ele está dificultando também o visto e tudo mais. A educação, né? Por exemplo, muita gente quer ir para os Estados Unidos para estudar nas melhores universidades, Harvard, tudo. Ele abriu uma briga com Harvard agora. Está tendo problema, enfim, porque Harvard ele quer
né, mexer na autonomia das universidades, principalmente, né, essas universidades que têm essas políticas de inclusão, tudo, ele daí fala que tem que acabar, porque senão ele não vai dar mais dinheiro, não vai incentivar tais pesquisas. Então, assim, já está tendo efeito, né? Muita gente já o turismo caiu, vi ontem, né? Que o turismo nos Estados Unidos nesses meses caiu um monte, né? Foi a maior queda desde a pandemia. O setor de educação também, vários estudantes estão, ao invés de irem para os Estados Unidos, agora estão requisitando visto para ir para a Europa, para o Canadá, né? Estão preferindo estudar nesses outros lugares do que nos Estados Unidos. Então, assim, não é só na economia que nós vamos ver impactos, né? Também nessa questão de educação, turismo, que, enfim, também impacta a economia, mas para você ver como o mundo está mudando muito rápido. Mas você acha que, e agora uma pergunta muito sincera, você acha que essa política tarifária dele não tem a ver com os estados ali do que a gente chamava, né, de eixo da ferrugem, ali, Wisconsin, como é que é? Wisconsin, o Illinois, enfim, que está ali naquele... Pensilvânia, né, onde o Trump ganhou a eleição, né, e olha como é que é as coisas, né, a política muda muito rápido. E a gente não consegue perceber. Pra gente parece que muda muito rápido, mas no tempo da história é normal isso. Você veja, o Biden ganhou na Pensilvânia, ganhou o Wisconsin, ganhou... tem mais outro estado ali que é um estado... Michigan, um estado que a governadora é democrata, mas o Trump ganhou a eleição, né? Então, e tem um documentário, eu acho que eu já falei aqui na rádio, o vice-presidente, o J.D. Vance, que é o vice do Trump, é dessa região, ele é de Illinois, de Ohio. E lá conta a história da família dele, que é de classe trabalhadora, que trabalhou nessas empresas que faziam parte do eixo da ferrugem, General Motors, essas coisas, que começaram a perder seus empregos. Daí teve aquela crise do Obama ali da questão mobiliária, né? 2008. Eu acho que foi como é que é a bolha especulativa do mobiliário e tal. A família dele perdeu a casa, etc. e tal. E daí esse discurso de América Grande de novo pegou literalmente esses trabalhadores dessa região. Só que daí a minha pergunta, né? Você acha que não vai ter impacto para esses trabalhadores, para trazer seus empregos de volta? Como é que fica essa situação? Então, é o que o Trump está tentando fazer, esse protecionismo, né? Antes estava falando da questão, ele quer reindustrializar os Estados Unidos. Ele perdeu muito, né? As indústrias migraram para a China, né? Para o Sudeste Asiático, né? Mão de obra mais barata, tudo mais, né? Enfim, foram migrando para lá. Aqui em Curitiba está mudando muita então, coisa. Não tem sindicato, não tem isso, aquilo, então foram tudo para esses países da Ásia, né? E, assim, os Estados Unidos, de fato, né? Como eu falei, eles estão passando por um processo de desindustrialização, que, na minha opinião, faz parte, né? Assim, os serviços hoje são mais importantes na economia para eles do que a indústria. Então, assim, eles exportam muitos serviços, o que mais gera emprego também. E o Trump, ele tem isso, né, essa mentalidade de que ele tem que reindustrializar os Estados Unidos e aquela região, né, que viu, né, os pais, avós, que nem se falou do J.D. Vance, né, perderam emprego e tudo mais. Óbvio que isso, né, pega essas pessoas. Poxa, eu quero meu emprego de volta, quero ver as indústrias aqui de novo. Como assim? A gente está perdendo. Os Estados Unidos produzia tudo aqui, agora é produzido tudo na China. Só que, assim, é produzido na China porque é mais barato. Então, assim, até que pode ser que ele consiga trazer algumas indústrias de volta, mas vai ser mais caro. Então, daí vai ser aquilo, né? Não vai ter a economia é uma moeda de dois lados, né? Então, assim, pode ser que ele consiga alguns empregos de volta, mas ao mesmo tempo, né? Trazendo algumas indústrias de volta, mas ao mesmo tempo vai ser tudo mais caro. Então, daí, você, como consumidor, o que você quer? Óbvio, você conseguindo um emprego de volta, você vai ficar feliz também. Sim. Mas, para a maioria dos consumidores, tudo vai ficar mais caro, eles não vão ficar satisfeitos com essas políticas do Trump, não. Não, e é muito doido, porque assim, nessa política conservadora do Partido Republicano, você não tem concepção nem de economia verde, né? Eu estava vendo um debate esses dias, né, que a tendência da Europa para a geração de emprego, eu acho que 300 bilhões, uma coisa assim, é focar na economia verde, né, que é carro elétrico, placa solar, né, o investimento do Estado nessas áreas de economia. Por exemplo, eu descobri essa semana que está se criando agora associação de pessoas que trabalham com reciclados, né, que a gente chama basicamente de catador, né, mas a Europa está fazendo muito isso, focando muito na economia verde, na reciclagem, na reutilização, né.
Mas é uma mudança de concepção de sociedade, né? Que é difícil você botar na cabeça do cara que era trabalhador da General Motors na década de 70 e o Trump vem com um discurso fácil e diz, não, eu vou taxar a China, a General Motors vai voltar e o teu emprego que você ganhava $2.000, estou chutando, por mês, você vai voltar a ter. Como é que a gente ganha nessa comunicação, né? É difícil. Por isso é um discurso populista, né? São soluções fáceis para problemas complexos, né? E, assim, no fim, não funciona. Né? Você falou muito bem da questão que o Trump venceu agora nesses estados, mas há 4 anos atrás ele perdeu. Perdeu. E Então, perdeu assim, feio, né? Perdeu, eu não sei exatamente a porcentagem. Não, mas, perdeu enfim, bem. Mas perdeu em todos esses estados e agora ele venceu. Então, acho que o pessoal está mais satisfeito. Mas alguns sabem, né, que assim, é inviável também tentar trazer de volta. Como eu falei, a mão de obra é muito cara. Né, eles já sabem, né, tem pesquisa nos Estados Unidos que a maior parte da população sabe que vai encarecer os produtos. Né? Eu acho que o pessoal tem um pouco de noção disso. E é inviável. Assim, primeiro que a indústria, como eu falei, na década de 50, 60, exigia muito mais mão de obra. Hoje em dia já não exige tanto. Então, assim, por mais que ele consiga trazer umas indústrias de volta, essas indústrias de ponta, elas não geram tanto emprego. Porque hoje em dia né? Na década de 70 podiam ser 20 trabalhadores para produzir a mesma coisa que hoje um faz só. Então, assim, não sei, né? Até se ele conseguir trazer, né? É tudo hipótese, né? Se ele conseguir trazer algumas indústrias de volta com todo esse protecionismo, que é o que ele está prometendo, também não sei o quanto isso vai ter de impacto na geração de emprego, porque hoje a indústria está muito mais mecanizada, né? Então assim, tem que levar tudo, é uma análise também, de novo, de custo-benefício. Tem que levar em consideração nos custos, né, de tudo isso, o preço que vai ser pago pelos consumidores, né, tudo vai ser mais caro. Vamos ver se os Estados Unidos vai querer realmente isso, né? Tudo bem, aquela região ali pode ser beneficiada, mas e os Estados Unidos como um todo? Né? Os consumidores, os E a 300 Califórnia, milhões, né? Que é a economia, basicamente tecnologia, né? tecnologia. E você vê lá o Vale do Silício, né? Enfim, o que traz dinheiro para a economia americana hoje é isso, é exportação de inteligência, né? Inteligência artificial, de serviços, de tecnologia. Eu acho que um presidente tem que focar nisso, né? Se eles têm isso a favor deles. É que nem aqui no Brasil. No Brasil também tem muito essa lógica, nós precisamos industrializar o país, tudo. Óbvio que a indústria, ela paga salários melhores que o agronegócio, né? Investe mais em infraestrutura, tecnologia. Então acaba trazendo um dinheiro que, assim, ele se multiplica mais do que no agronegócio. Então, eu até entendo o presidente Lula e outros políticos quererem reindustrializar o país e tudo mais, né? Também tem essa lógica. E por isso que o Brasil também acaba sendo um pouco protecionista, né? Porque ele quer manter a indústria e tudo mais aqui. Mas eu acho que o Brasil, se a gente quer realmente se tornar uma nação potente e tudo, a gente tem que exportar inteligência, né? Tecnologia, conhecimento. Tudo isso é o que faz os Estados Unidos ser os Estados Unidos, né? Então, assim, eles estão passando por um processo de desindustrialização porque esses serviços de tecnologia estão tomando espaço, né, na porcentagem da economia. E o Brasil teve o problema que o Brasil nem se industrializou direito e daí teve abertura econômica na época do Collor, tudo, e nossas indústrias quebraram. Então, o Brasil nunca foi industrializado de fato, né? Nunca foi uma potência industrial. Sistema bancário que é bom nisso. Mas eu acho que a gente tem que focar não em querer reindustrializar tudo. Acho que tem que ter ajuda para a indústria, sim, né? Como eu falei, pagam salários melhores, tudo. Mas também a gente tem que focar nisso, né? Educação, serviços, tecnologia. É isso que eu acho que vai tornar o nosso país uma potência. Mas você acha que o caminho do trabalho é para onde? Qualquer discussão, porque assim, nesse momento de ChatGPT, né, e, por exemplo, ontem, vou dar um exemplo, né, antes de ontem, eu estava com a Dalila, uma amiga minha, a gente ali e tal, ChatGPT já deu a resposta, etc. Até tem gente que já está se falando, né, que com a vinda do ChatGPT, daqui a pouco os professores vão começar a perder espaço para discussão com o ChatGPT. Para onde que vai caminhar o trabalho? Será que o trabalho vai ser bolo de pote, Uber e... Eu não sou tão pessimista assim. Eu sempre falo, desde que surgiu a tecnologia, a indústria,
enfim, começou a tudo ser mais mecanizado, sempre houve aquele medo, os robôs vão dominar o mundo, e nós vamos perder emprego. Vai virar o filme Elysium? Só Já que assistiu esse filme? Já. É muito bom. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Mas tem uma ressalva. Eu não acredito que isso vai acontecer porque assim sempre estão surgindo novos empregos, novas empresas. A economia hoje está muito mais dinâmica, tudo. Então, assim, à medida que a economia está sempre investindo na produtividade, tudo, então sempre novos postos de trabalho são abertos, inclusive para lidar com essas tecnologias, sabe? Então, assim, apesar de precisar de menos gente sempre para cada vez essas tecnologias vêm para substituir a mão de obra, ao mesmo tempo também elas geram outros empregos e tudo mais, né? Enfim, a economia sempre fica mais dinamizada. Então, então eu sou da linha de que não vem para substituir, né? Não acho que os professores vão ser substituídos pelo ChatGPT. Quando surgiu, falavam que não ia mais precisar de advogado. Só que o ChatGPT, assim, é programado. É a tua profissão. Mas é programado, não tem como, assim, ele erra muito. Eu já utilizei o ChatGPT e por mais que seja, né, aprimorem o ChatGPT, né, aquela outra inteligência DeepSeek. A chinesa. É muito ruim, eu prefiro a ChatGPT. Então, assim, sempre vai ter um defeito e não dá, então, para abrir mão do ser humano mesmo, né? Não dá para abrir mão desse contato também humano nas aulas, né? Porque ele não cria... ele é programado, né? Então, toda a inteligência que ele tem é algo assim que já tem de informação no mundo. Ele não cria algo novo, sim, digamos. O raciocínio dele é de coisas que já estão programadas, que já existem. Então, a interação humana é muito importante. Só que tem um problema. Com a financiarização da economia, hoje em dia, por exemplo, o mercado financeiro ganhou muito espaço, né, na economia como um todo. As empresas estão listadas em bolsa, nisso, naquilo, tudo mais. E daí você vai ver muitas das empresas, e isso é preocupante, né, e não é só no Brasil, no mundo inteiro. As empresas, às vezes, preferem utilizar a parte do lucro para comprar as próprias ações, para fazer com que o preço de mercado suba, né, e os acionistas ganhem dinheiro, do que reinvestir na produção. Vai criando uma bolha ali. E isso daí que cria bolhas financeiras. Uhum. Né? Você vai alimentando, quando você vê que é inviável, né, que, o preço real das coisas não é esse, né, daí quebra. Estoura a bolha, exatamente. Então, assim, né, isso até o Marx tinha razão, o capitalismo vai ser um sistema que, né, vive de crises e cada vez vão vir mais crises e tudo mais. Teve a crise... Primeiro, no início dos anos 2000, a crise bolha da internet nos Estados Unidos. Daí depois teve a crise de 2008. Agora teve a pandemia. O mundo, assim, está sempre vivendo várias crises, né? E muito porque, assim, também por causa da globalização, da financiarização. Como eu falei, as pessoas, ao invés de investir na produção, né, elas preferem comprar, aplicar em títulos da dívida, que dá um ótimo retorno. Você, como empresário, aplicar esse dinheiro na produção, puxa vida, tem perigo de não ter o retorno que eu estou esperando, é muito arriscado. Por que eu não vou pegar, ao invés disso, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho, né, parte do lucro que eu tenho, eu vou aplicar em título da dívida, deixar lá. Ou agora a taxa de juros em 14%, você ganha, é dinheiro ganho fácil. Entendeu? Às custas do Estado, né? Porque quem está pagando esses juros da dívida é o Tesouro. E somos nós, né? Contribuintes. Sim. Então, assim, isso é um problema. Isso é até um problema para o próprio sistema capitalista, que visa sempre aumentar a produtividade, isso e aquilo, né? Gerar emprego, depender de mão de obra e tudo mais. Com essa financiarização, eles estão preferindo... É um dinheiro fácil, né? Eles estão preferindo não se arriscar, investir na produção e, enfim, ganhar ali em juros da dívida... ou recompra de ações, que está tendo muito, para daí até para chamar a atenção assim de acionistas, olha como as nossas ações estão crescendo, só que você vai ver, não é porque teve a bolha. De fato, não é porque de fato houve um aumento da produção, né? É porque eles estão recomprando as ações. E o Estado brasileiro ficou muito refém, né, desse sistema, né? Ficou muito refém do sistema do mercado financeiro. O mercado financeiro hoje dita regras num nível que é incomensurável. Eu vi a fala, e até depois se você puder comentar, a fala do Hermínio Fraga, né, dizendo tem que congelar o salário dos trabalhadores em 6 anos que resolve a crise econômica. Nossa, todo mundo falou. E daí como como é que a informação ela é muito rápida, não tinha uma pessoa na política que não estava comentando a fala do Hermínio Fraga.
E daí a fala do Hermínio Fraga, que por ser ex-presidente do Banco Central, quando você for, a tua fala vai ter impacto, daí vamos pegar essa gravação aqui e vamos falar, ó, ele disse isso lá atrás. Só não vai fazer igual o Fernando Henrique, dizer esqueçam tudo que eu escrevi, viu? Mas isso é muito impactante, né? O acesso à informação e a junção com o mercado financeiro no acesso à informação deixa as coisas muito rápido e o dinheiro vem e vai com uma de fato, isso a gente se tornou muito refém. A financiarização da economia eu vejo como um problema muito grande, né? Ela tomou conta e assim fica difícil para qualquer político que seja contrariar, né? Você vê, por exemplo, qualquer coisinha, vamos isentar 10 milhões de pessoas que hoje pagam imposto de renda, aumentando, né, a isenção do imposto de renda para 5 mil. Hoje, quem ganha mais de 2.200 por mês já paga imposto de renda. Né? Trabalhador que ganha 2.500, 3.000, paga imposto de renda. Eles querem aumentar para 5 mil. Só que assim, vai ter uma queda de arrecadação para o governo. Quando eles, né, lembra no final do ano passado, quando o Haddad propôs isso, né, de aumentar a isenção, nossa, as bolsas caíram, o dólar subiu, isso aqui é todo esse medo. Então a gente fica muito refém do mercado financeiro e isso eu vejo como um problema. Eu acho que o mercado financeiro é importante, né? É um dinheiro assim que ele foi criado, se for pegar a história do mercado financeiro, surgiu com as grandes navegações, surgiu na Holanda financiando comércio com a Índia, com a China e tudo mais. Então, assim, o mercado financeiro ajuda no investimento, ajuda a gerar emprego, é de extrema importância, só que também ficar refém deles, né, e as próprias empresas, o próprio sistema capitalista, eu vejo um problema para o próprio sistema capitalista. Como eu falei, daí que surgiu, pega Adam Smith, esses grandes pais aí do liberalismo, eles não imaginavam o mercado financeiro hoje como ele é. E assim, aposto que eles também viriam com problema, né, as empresas que eram produtivas, tudo, e que geram emprego e tudo mais, preferindo aplicar o dinheiro em juros da dívida. É autofágico, e né? tudo mais, até a taxa de juros dos Estados Unidos também está alta, então está valendo a pena também aplicar lá, sabe? Então é algo preocupante para o próprio sistema capitalista que visa sempre produzir. E é sempre uma junção, né? Mercado financeiro e rede de comunicação, né? Porque se o mercado financeiro fala alguma coisa ou diz alguma coisa, as redes de comunicação vão lá e falam e etc. E daí você tem essa... como é que é? O acesso à informação hoje, não há uma pessoa que não tenha um celular para começo de conversa e não há uma pessoa que não consiga digitar no Google e saber a opinião do mercado financeiro agora. Então, tipo, tem a junção do mercado financeiro no posicionamento político, etc. e tal, e tem o posicionamento da grande comunicação. Quando eu digo grande comunicação, é Globo, Folha de São Paulo, etc. Não, mas isso faz diferença, né? E o Trump, olha que doido, né? O Trump, ele é meio... Desculpa a expressão, mas ele é meio taco foda-se para essas opiniões do mercado. Ele falou que ele não governa pro mercado, ele governa pro povo. Então, sabe, tipo... O mercado lá tá super nervoso. Mesmo ele sendo do mercado financeiro, mesmo ele sendo um empresário que provavelmente deve conhecer todos os grandes diretores dos bancos norte-americanos, deve ter tirado muito dinheiro de grandes bancos norte-americanos, etc. Acho que o primeiro secretário de tesouro dele era diretor de um banco lá do Sachs, né? Como é que é? Isso eu não sei. Eu só sei que quando ele venceu, o mercado reagiu bem, o mercado financeiro reagiu bem, né? Principalmente essas grandes big techs, né? Que estavam não satisfeitas com os democratas e com a regulamentação que os democratas queriam fazer. Né? Os democratas defendiam tipo menos poder, né? Acham que há um oligopólio, são poucos homens que detêm essas grandes big techs e assim isso até é prejudicial à concorrência. Então assim, né, tinha um governo anterior que queria limitar o poder desses grandes poderosos. Daí vem um que é aliado. Então, assim, né, as bolsas subiram, todo mundo ficou muito feliz. Só que o mercado financeiro, ele é globalizado. O mercado financeiro, ele vive dessa economia global que uma coisa é produzida na China, outra nos Estados Unidos, tudo. Cada parte de uma peça é produzida num país. Então, quando ele vem com esse interesse de taxar tudo que vem de fora, isso afeta os negócios, né? Afeta o empresário, que ele, poxa, vou ter que repassar isso para o consumidor, vai aumentar os preços, eles vão comprar menos, né? Porque vai ficar tudo mais caro. Então, assim, agora o mercado, acho que ele acordou para o Trump de verdade, né? Ele não estava vendo, acho que ele ficou muito feliz com a questão, porque
eu acho que o liberalismo nos Estados Unidos acabou, né? Nem os democratas são liberais, porque eles defendem maior regulamentação, maior gastos públicos, e os republicanos são muito protecionistas. Então a gente não vê mais liberal nos Estados Unidos. Liberal tradicional, aquele né? liberal tradicional de defesa de livre mercado, livre comércio, você não vê mais. Né? Nem o Biden, nem a Câmara. Mas nem a Europa está vivendo mais esse livre não, mercado. Né? Não tem mais. Eu acho que é muito difícil encontrar. Para o Brasil é o ruim. O Brasil, que é um país agroexportador, eu acho que é interessante a gente defender o livre comércio, ao menos. Né? Eu sempre diferencio o livre mercado do livre comércio. O livre mercado assim, tem a ver até com, né, com tudo. Engloba o livre comércio também, mas o livre mercado tem a ver com pouca regulamentação, né, nas atividades econômicas do dia a dia. Agora, o livre comércio é isso, é você reduzir tarifas alfandegárias, não alfandegárias e tudo mais, né, para o comércio não ter toda essa taxação. E o Brasil, como um país agroexportador, né, a gente depende muito disso. Eu acho que é interessante a gente defender o livre comércio, né, apesar do mundo estar indo na outra direção. Mas e a China? O que você acha que, nesse ponto de vista, a China vai fazer o negócio dela? Porque a Europa, a velha Europa, como dizia a história, já não tem o impacto que tem, né? Não. E já não faz diferença. A Alemanha está numa crise desgraçada, uma crise política, assim, não consegue se resolver politicamente internamente, né? Porque, inclusive, olha como é que é sobre discurso fácil, às vezes, né? Eu vi esqueci o nome dela, que é a presidente Ursula von der Leyen. Não, a mulher do partido de extrema-direita da Alemanha. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome. Mas ela, a mulher, primeiro ela mora na Suíça, já não mora na Alemanha. Ela é casada com uma estrangeira, com uma moça de Bangladesh, né? E é lésbica, né? Então, todo aquele conservadorismo, gosto de muitas aspas nisso, que seria... Né, combate a questões LGBTs, a imigração. Ela é casada com uma mulher de Bangladesh e não mora na Alemanha. Mas o discurso de defesa do povo alemão, o discurso de que os muçulmanos estão tirando os empregos, etc. Então, o discurso é uma coisa, a prática é outra, né? Eu acho que o conservadorismo ele é diferente em cada canto do mundo, né? Lá na Alemanha, o que pega, eu tenho alguns amigos alemães, o que realmente preocupa os alemães é isso, é a perda de emprego para imigrantes. Eles acham que abriram muitas fronteiras, né? Que a União Europeia, aí, que é liderada pela Alemanha, vamos dizer, abriu muitas fronteiras, eles aceitaram muitos muçulmanos e eles não querem se integrar à cultura ocidental. Eu já ouvi, por exemplo, que eu tenho uma amiga alemã que ela não gosta dessa política de extrema-direita, mas é uma reclamação. Ela fala, tem muito sírio e libanês aqui que violentam nossas mulheres, acham que, enfim... Virou debate até de segurança pública, né? Envolve também segurança pública. Então, assim, lá o discurso deles não estão preocupados, né? O conservador lá não está preocupado com questões LGBTs, né? Como acho que tanto aqui no Brasil. Mas eles estão preocupados com essa questão de imigração, que é algo que o Brasil não tem, né? Sim. A gente tem poucos imigrantes, mas não é um problema social, né? A nossa violência não surgiu por causa deles. Enfim, então por isso que o conservadorismo aqui ataca outras pautas. Lá na Alemanha e na Europa é a questão da imigração. Na Itália também, né? Na Itália. Mas você vê, por exemplo, até tem afetado os Estados Unidos já também, que eu falei que as mudanças estão sendo muito rápidas. Né? Ele fez uma deportação em massa, está fazendo uma deportação em massa e tudo mais. Né? Várias também pessoas estão com medo, já estão saindo dos Estados Unidos. Daí, assim, a mão de obra qualificada ainda fica nos Estados Unidos. Só que eles também precisam da mão de obra não qualificada, né? Para fazer aqueles trabalhos assim que o americano médio não se sujeita mais a fazer. A Europa, a mesma coisa. Então, por muito tempo era bom, eles precisavam disso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, eles precisavam, porque uma economia ela precisa de uma mão de obra qualificada e não qualificada também, né? Para fazer esses serviços do dia a dia. Então, a Europa aceitou muito, os Estados Unidos também, porque precisava, né? Para a economia andar. Só que daí, né, desde a crise de 2008, né, eles daí começaram a jogar a culpa nos imigrantes, falaram, são os imigrantes que tiraram nossos empregos e tudo mais, sendo que eles não queriam fazer os empregos, não queriam, né, trabalhar... precarizado, digamos esse emprego, assim. Né, não qualificado, tudo, eles não queriam aquilo. Então, eles estavam precisando de mão de obra. E vão sofrer, porque se eles tirarem, eu sei que, né, tudo é um equilíbrio. Se eles tirarem todos esses imigrantes, depois eles vão precisar de volta. Eles vão precisar dessas pessoas de volta.
Então são ciclos, né? Na década de 90, 2000, ele estava vivendo o fim da Guerra Fria, globalização, liberalismo, né? Anos 90, anos 2000. Eu acho que tudo isso se encerrou em 2008. Em 2008 teve a crise financeira, né? Começou com a crise imobiliária nos Estados Unidos, que se espalhou rápido pelo mundo. E daí começaram a achar culpados. Né? E sempre daí são as minorias que são para quem todo mundo aponta o dedo. Que tipo de migrante que eles querem, né? Se eles querem um migrante que vem da Síria, do Líbano, etc., eu quero um migrante que vem do leste europeu, que não vai sair de lá também. Sim. Enfim, né? Porque também está numa crise, né? O mundo tá numa situação muito difícil. Mas enfim, Miró, já chegamos à nossa conversa, 1 hora de conversa, quero te agradecer mais uma vez, um papo super bacana. E sempre que tiver algum BO na economia, chama o Miró. Vai ser o nosso... Não tem um Chamo Meirelles? Tinha um Chamo Meirelles, vai ser o Chamo Miró. Muito obrigado. Pode sempre contar comigo, Luan, Alexandre, sempre que precisarem, estou à disposição. Valeu, meu amigo. Obrigado e até semana que vem, se Deus quiser.